Agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Discursos de campanha mostram que candidatos não ficam à vontade no trato de temas considerados delicados. Dentre eles, a questão do homossexualismo no Brasil. O nosso entrevistado de hoje é o escritor com 12 livros publicados, roteirista, diretor de cinema, João Silvério Trevisan, fundador do Somos, em 1978, o primeiro grupo de luta pelas liberdades individuais e sexuais no Brasil. Agradeço muito. Obrigado, você estar aqui por essa razão. Você foi um pioneiro, um pioneiro nessa luta. Você achei interessante porque você fez uma observação enquanto conversávamos que o termo adequado não é sobre o preconceito contra o homossexualismo, é a homossexualidade. Então é essa expressão. Mas eu vi uma entrevista sua recentemente em que você dizia, Trevisan, que essa luta no Brasil ainda está tateando. Você não reconhece avanços que já aconteceram? Não são significativos? Eu reconheço avanços, Maria Lídia, mas eu acho que nós moramos num país muito provinciano. Isto aqui é insuportável. As décadas passam e você tem os mesmos problemas moralistas, idiotas, não é? E você tem a impressão que o país não caminhou em algumas áreas. Se você pegar, por exemplo, o que tem sido feito com as leis, não é? São promessas enormes relativamente a mudanças sobre direitos homossexuais e isso não se configura. Você vê o que é que o Supremo tem feito. E tem passado por cima do Congresso, porque lá no Congresso não passa nada. Bom, o Congresso é a representação, é a cara do Brasil. É a cara do Brasil. É a cara do Brasil. Estão lá as pessoas eleitas, escolhidas pelos brasileiros. Então, a indagação é essa. O que faz com que na sociedade brasileira exista essa barreira para o entendimento da igualdade de todos os brasileiros? Que isso é uma questão constitucional, de direito. É uma questão ética, é uma questão humana. Com certeza, é uma questão de direitos humanos. Mas eu acho que nós estamos vivendo no país do carnaval. É o país da máscara. Então, o que acontece é que se fazem as coisas para inglês ver, ou seja, as coisas de máscara e não de fato o que importa na realidade. Nós não temos uma efetivação de promessas, nós não temos uma efetivação de uma história que se desenrola a caminho de uma verdadeira vivência democrática. Nós estamos numa democracia. E por que não temos? Porque eu acho exatamente isso, é um país que tem uma... Eu acho que é um país adolescente, o Brasil é um país adolescente. Os políticos também? Obviamente, você acabou de dizer que eles são a cara do Brasil. Não é? No legislativo. No legislativo. E os candidatos à presidência, eles se sentem à vontade? Não. Ou eles fogem realmente do assunto ou falam pela rama? Eles fogem do assunto como o diabo foge da cruz, não é? E isso é o que eu chamo de provincianismo. Escute, qual é o problema hoje uma pessoa ter um determinado tipo de orientação sexual, ainda que não seja a orientação sexual consagrada socialmente? Democracia é democracia, você entende? Só que esses políticos têm muito medo do que eles possam atropelar do ponto de vista de preconceitos já instaurados na sociedade brasileira. E claro, aí tem o medo de perder voto, não é? É tudo com uma visada eleitoreira. A religião. O peso de valores religiosos contribui para essa dificuldade de avanço nas conquistas da igualdade entre os brasileiros, seja qual for a orientação sexual? Eu acho que não só influencia, como nós estamos regredindo. O avanço, por exemplo, dos fundamentalistas evangélicos, veja só, eu não estou me referindo a evangélicos em geral, eu me refiro a fundamentalistas evangélicos
e religiosos em geral. Porque... Mas há fundamentalistas católicos também, exatamente. Não é? De outras religiões. Não é porque você é católico que você é progressista. E não é porque você é evangélico que você é reacionário. Mas os fundamentalistas, dentro dessa linha de fundamentalismo, os evangélicos estão muitíssimo bem organizados. E é uma organização de exército. É assustadora. Não é? Eles dividem o país em setores em que você, como fiel, você tem que votar aqui neste deputado, aqui neste, e o objetivo é realmente conquistar o poder, não é? É muito assustador o que tem acontecido no país. E eu acho que na política não se está dando a devida importância para esse fenômeno. Agora, não se dá a devida importância. A homofobia é um sentimento de todas as camadas sociais? Nós encontramos igualmente em todas as camadas sociais? Ou é um sentimento que aparece mais nesse ou naquele segmento? Eu acho, Maria Lídia, que eu inverteria a pergunta. A homossexualidade está mais em alguma camada social do que em outras? Eu responderia, claro que não. Claro que não. De modo que a resposta homofóbica, ela é uma resposta que está disseminada na sociedade brasileira, em geral. Homens e mulheres igualmente? Ou podemos dizer o homem é mais preconceituoso que a mulher? Algumas vezes eu tendi a achar que os homens seriam mais preconceituosos, mas a liberdade feminina tem, por outro lado, trazido alguns efeitos colaterais, não é? Que é ter uma mentalidade muito masculinizada em certas circunstâncias. E uma delas é certamente em relação a direitos sexuais. Os candidatos que estão aí e que aí estão, o que seria de se esperar deles como proposta de plano de governo mesmo para que o preconceito de qualquer espécie contra a homossexualidade também seja combatido efetivamente numa sociedade que se pretende democrática? Eu acho muito simples. É só você levar em consideração que nós vivemos numa democracia. Uma democracia onde todos os cidadãos e cidadãs são iguais, não é? Então, o que acontece com os nossos políticos, eu acho que não estão levando a sério a proposta democrática. Basicamente isso, não tem conversa, não é? Direitos, eles são iguais para todos e todas. Não existem cidadãos e cidadãs de segunda classe por conta da sua orientação sexual. Daqui a 50 anos, espero que pelo menos daqui a 50 anos, isso tudo vai ser considerado tão ridículo e tão constrangedor como é hoje a gente pensar nas mulheres tendo que usar a saia até o tornozelo no começo do século XX. Você entende? Mas eu acho que há muito pouco a se esperar dos políticos, infelizmente. Eu, como gato escaldado, não é? Com todos os meus anos de estrada, eu tenho uma desconfiança básica. E no ambiente de trabalho, as empresas, elas estimulam a formação de grupos para dar um suporte àqueles funcionários, àqueles empregados que assumem a sua orientação sexual? Para que eles tenham apoio, estímulo de carreira em nível de igualdade com todos os outros funcionários? Eu acho que no Brasil isso é muito pouco presente. Se você pega as sociedades europeias ou sociedades americanas, eu digo empresas europeias ou empresas americanas, é uma coisa muitíssimo diferente. E o mais engraçado é que quando essas empresas vêm para o Brasil, elas não têm o mesmo tipo de prática que tem na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa questão que seria de se esperar, ou seja, uma prática democrática também dentro das empresas, do ambiente de trabalho, não tem sido no Brasil incrementada. É uma coisa muito pouco significativa. As empresas que fazem isso realmente são empresas de ponta, do ponto de vista do combate ao preconceito. Não é? E da responsabilidade social. Da responsabilidade, social perante os seus funcionários e a sua importância dentro da sociedade brasileira, não é?
Eu agradeço muito, João Silvério, a sua presença no Jornal da Gazeta, a sua opinião tão importante de uma pessoa que pauta a sua vida nessa luta, né, contra o preconceito, contra a homossexualidade no nosso país. Muito obrigada, uma boa noite.